O título do assunto de hoje é Nem de perto existe predestinação em Marcos capítulo 4, versos 10 e 11. Em Atos 17:30 lemos o seguinte, que Deus ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Mas parece que Marcos capítulo 4, versos 11 e 12 contradiz isso. Para muitos predestinistas, em Marcos capítulo 4, versos 11 e 12, Deus está demonstrando que ele predestina algumas pessoas para serem salvas e outras pessoas ele predestina para que não entendam o evangelho e não sejam salvas. Vamos ler o texto de Marcos capítulo 4, versos 11 e 12, e eu vou dar para você 3 pistas para a interpretação do texto, a fim de que você perceba que a interpretação calvinista desse texto está longe da realidade. Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas 3 aulas, esses 3 seminários. Marcos capítulo 4, versos 11 e 12, eu vou ler aqui na versão King James atualizada, diz o seguinte: Então lhes revelou, a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Será que esse texto está realmente dizendo que Deus predestina algumas pessoas para compreenderem o evangelho e se converterem, enquanto que ele predestina outras para não entenderem o evangelho e não se converterem? Eu vou dar 3 pistas para você interpretar este verso. Mas quero lhe dizer também uma coisa, eu preparei um artigo completo sobre esse texto e você poderá lê-lo acessando o link que se encontra aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu quero que você leia o artigo porque ali você vai pegar mais dados para que você possa analisar este versículo. 3 pistas para você entender Marcos capítulo 4, versos 11 e 12. A primeira pista você vai encontrar no verso 10. Em Marcos capítulo 4, verso 10. A segunda pista para a interpretação você vai encontrar em Isaías capítulo 6, versos 9 e 10, juntamente com Isaías 1, 2 a 4. Por quê? Porque Isaías 6, versos 9 e 10 é o texto que Jesus está citando aqui em Marcos.
Ele está citando Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. E quando analisamos o texto que Jesus citou aqui em Marcos, que é Isaías 6, 9 e 10, juntamente com Isaías 1, 2 a 4, conseguimos interpretar e ver que, na verdade, Deus não é o culpado pelo fato de muitos não compreenderem o Evangelho. E a terceira pista para a interpretação de Marcos 4, 10 e 11, encontramos num texto paralelo do Evangelho, dos Evangelhos, que é o texto de Mateus capítulo 13, verso 15, porque o texto de Mateus capítulo 13, verso 15 trata do mesmo assunto. Tá bom? Então vamos fazer aqui uma análise contextual e vamos passar por essas 3 pistas que vão nos ajudar na devida interpretação de Marcos capítulo 4, versos 11 e 12. Em primeiro lugar, em Marcos capítulo 4, dos versos 10 a 20, Jesus está explicando a parábola do semeador que ele contou dos versos 1 a 9. E no verso 10, nós percebemos a primeira pista para a interpretação de Marcos 4, 11 e 12. Veja o que diz aqui o versículo 10 de Marcos capítulo 4. Vou aqui abrir a Bíblia na versão King James atualizada para nós fazermos aqui uma análise. Marcos capítulo 4, versículo 10, que nos oferece a primeira pista para a interpretação, diz assim: Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que os seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. O que esse texto está dizendo? Primeiramente, muitos ouviram a pregação de Cristo, mas apenas uns poucos realmente estiveram dispostos a aprenderem. Cristo prega para muitos, para multidões, aqui o verso 10, quando se afastaram das multidões, ou seja, multidões ouviram a mensagem de salvação, e aí alguns outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Ou seja, perceba que a mensagem foi pregada não para uns poucos, mas para as multidões. Se a salvação não fosse oferecida de forma universal, seria ilógico e perda de tempo Cristo pregar para multidões se a mensagem serviria só para alguns predestinados. Seria muito mais coerente e produtivo Cristo pregar diretamente apenas para a minoria que foi predestinada. Mas a mensagem foi dada para as multidões. Por quê? De acordo com 1 Timóteo 2, 1 a 4, a salvação é oferecida de forma universal. Não estou pregando o universalismo, que ensina a salvação de todos. A Bíblia não ensina isso. Eu estou dizendo que a salvação é oferecida a todas as pessoas. Então perceba, seria totalmente ilógico e improdutivo Cristo pregar para multidões se só uma minoria foi predestinada para entender a mensagem. Não tem cabimento algum. Ok? Então, este verso 10 nos mostra que Deus pregou para uma multidão. E sendo que alguns poucos procuraram Jesus para ele elucidar o significado das parábolas, isso nos mostra que o texto não atribui o desinteresse da multidão à predestinação de Deus. Se Deus tivesse predestinado para assim acontecer, o texto deveria atribuir o desinteresse da multidão à predestinação divina, mas não é isso que ocorre. Tanto que Deus prega para todos. Alguns poucos aceitaram porque eles realmente estiveram interessados. A segunda pista para a interpretação encontramos em Isaías capítulo 6, versos 9 e 10, que é o texto que Cristo citou, e também encontramos em Isaías capítulo 1. Tá, ok? Então vamos ler aqui Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. Ele me respondeu: vai e diz a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis.
embota o coração deste povo, torna essa gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhes os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. Você pode estar pensando, será que esse texto, na verdade, não está apoiando que Deus predestinou algumas pessoas para não se converterem? Não seja tão rápido na sua conclusão. Você não pode analisar Isaías 6, versos 9 e 10 de forma isolada. Vamos ler Isaías capítulo 1, versos 2 a 4, para vermos se a culpa é da predestinação de Deus por este povo estar endurecido ou se a culpa era do próprio povo. Entendendo esse contexto de Isaías 6, versos 9 e 10, vamos entender o que Cristo quis dizer em Marcos capítulo 4, versos 11 e 12. Porque Cristo está citando Isaías 6, 9 e 10, e Isaías 6, 9 e 10 faz parte de um contexto que se encontra também em Isaías 1, 2 a 4. Tá bom? Então vamos ler Isaías 1, 2 a 4. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz Yahweh, o Senhor. Criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra a minha pessoa. Veja, foi Deus quem os predestinou para se revoltarem contra Deus ou eles se revoltaram por livre e espontânea vontade? O texto está dizendo a segunda opção, ó. Eles se revoltaram contra a minha pessoa. Imagine Deus predestinar que algumas pessoas se revoltem contra ele. Só se fosse um Deus doente, uma espécie de um Deus esquizofrênico que vive em dois mundos. Ele odeia a rebeldia, mas predestina pessoas para se rebelarem contra ele. Ora, é melhor ser ateu do que crer num Deus assim, não é? Continuando o texto. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. Veja, não foi Deus quem predestinou Israel para não aceitá-lo. Foi Israel que não desejou compreender a Deus. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Imagine, Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição, e Deus reclama depois de que está triste. Problema mental, se Deus fosse assim, não é? Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Deus não os fez amarem a corrupção. Eis que abandonaram o eterno, não foi Deus quem os fez com que o abandonassem. Desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Veja, Isaías 1, 2 a 4, que faz parte do contexto de Isaías 6, versos 9 e 10, que é a citação de Marcos 4, 10 e 11. Esse contexto nos deixa claro alguns pontos. 5 pontos. Primeiro, eles se revoltaram contra a pessoa de Deus. Não foi Deus quem os predestinou para se revoltarem. Segundo ponto, diz o texto, Israel não deseja compreender a Deus. Não foi Deus quem predestinou que Israel não o compreendesse. Terceiro ponto, Deus e Isaías ficaram muito tristes pela rebeldia do povo. Então, não teria lógica de Deus ficar triste se ele foi o responsável pelo endurecimento do povo. Quarta verdade, o povo é acusado por Deus e por Isaías de ser carregado de malignidade, de serem perversos e amantes da corrupção. É óbvio que Deus não torna e não predestina ninguém para ser assim. E o quinto ponto que destacamos desta análise contextual de Isaías 1, 2 a 4 é que eles abandonaram, desprezaram e afastaram-se do Senhor. Ou seja, Deus e sua predestinação nada tem a ver com algo tão maligno praticado pelo ser humano. Esta análise contextual destas 3 pistas que eu apresentei para você nos ajuda a concluir que em Marcos 4, 10 e 11, Jesus está ensinando é que a
própria obstinação da maioria os impediu de compreenderem e aceitarem a mensagem divina e alcançarem a salvação. Não foi uma predestinação arbitrária de Deus. Por isso que é fundamental analisar Marcos 4, 11 e 12 com a primeira pista, que é o verso 10, com a segunda pista, que está em Isaías 6, versos 9 e 10, e em Isaías 1, 2 a 4, e agora vamos analisar a terceira pista, que se encontra em Mateus capítulo 13, verso 15, que é um texto também paralelo que diz o seguinte: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxergue com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. O texto paralelo de Mateus 13,15 diz que o coração do povo estava petrificado por causa da má vontade do povo, não por causa da predestinação de Deus. O coração está petrificado porque não escutaram e porque fecharam os olhos. Ou seja, a culpa por eles ouvirem o evangelho e não compreenderem, a culpa era deles mesmos, porque eles se rebelaram, se endureceram, e quanto mais Cristo explicava a mensagem, piores eles ficavam. Era o que acontecia com Faraó, não é? Quanto mais Deus dava sinais, pior Faraó ficava. Então perceba, Marcos capítulo 4, versos 11 e 12, não ensinam nem de perto a dupla predestinação. Eu espero que esta análise contextual tenha lhe ajudado e eu espero que você vá até o artigo. No artigo você vai ver que eu explico um outro aspecto. Alguns predestinistas pensam, por exemplo, que Cristo contou parábolas justamente para que só os predestinados entendessem. Eu demonstro que não. O propósito das parábolas não era esse. No meu artigo eu faço uma análise de Marcos 4, 33 e 34 e você vai perceber uma coisa interessante. As parábolas foram contadas porque era um recurso didático eficaz para gravar a mensagem na mente. E Cristo também contou parábolas para que apenas aqueles que estivessem realmente interessados o procurassem depois para compreender. Essa explicação que eu lhe dei se harmoniza com o Deus bíblico, que de acordo com Ezequiel 18:32, apela a todos os seres humanos da seguinte forma: convertei-vos, pois, e vivei. Deus não faz acepção de pessoas. Ele convida a todos para que se convertam e vivam.